Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIT Brasil e da Match Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIT Brasil? A DIT é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, time sharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adit.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e lições técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A Match traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco, certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, time sharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela Match apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a Match está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez, Felipe Cavalcante, hoje com Juliana Antunes, da You Living, e o Eduardo Laranja, da ABF, lá de Porto Alegre. Pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai falar hoje de um assunto que sempre está interessando todo mundo, viu, Juliana e Eduardo? Toda vez que eu corro aí pelo Brasil, né, sempre que esse assunto surge, as pessoas têm interesse, os empresários têm interesse, né, todo mundo sempre buscando um nicho, né? E vocês estão entre aqueles poucos do Brasil que, além do interesse, deram o próximo passo, botaram a mão na massa, tomaram o risco e estão aí fazendo acontecer, né? Então, eu queria começar, Juliano, contigo, cara, dá uma geral aí para quem está ouvindo a gente, sobre o que é que vocês estão fazendo, os grandes números de vocês, onde vocês estão presentes e o que é que exatamente vocês fazem. Felipe, primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, para a gente poder falar aí, pessoal, contar um pouquinho da história e falar sobre o setor, né? Eu acho que é uma coisa nova no Brasil. Apesar desse ano a gente estar fazendo 10 anos, ainda é uma coisa nova no Brasil. A gente só faz isso, focado em student housing. Então, todos os nossos desenvolvimentos são para isso. E nós não só desenvolvemos, como nós operamos. Então, hoje nós temos, falando de grandes números, nós captamos 500 milhões em 2018, 2019, e hoje a gente já tem o commitment dessa primeira tranche de investimentos,
Nós temos hoje empreendimentos em São Paulo, Rio de Janeiro, Santos, Porto Alegre, Campinas. E a gente hoje, em operação, nós temos quase 2.000 camas em operação e mais cerca de 1.000 camas em desenvolvimento. Então, a gente deve chegar em 3.000 camas aí até final de 2024. Ô, Juliano, antes de passar para o Eduardo, onde é que vocês querem chegar daqui a 5, 10 anos? Qual é o tamanho de vocês? A gente enxerga um mercado muito grande, né? Pouco explorado. O mercado no Brasil, de estudantes, ele é um mercado gigantesco. A gente tem hoje no Brasil cerca de 8 milhões de estudantes universitários. Cerca de 30% moram fora da residência inicial, né, que seria a casa dos pais. A gente tem que fazer um corte de classe socioeconômica, porque muitos são bolsistas e integrantes aí de programas do governo, mas mesmo assim, se você coloca um percentual, por menor que seja, em cima desse percentual, é muita gente. Né? Então, a gente tem Ou seja, 1% vai dar 80 mil pessoas, né? Se fosse 1% do total, dá 80 mil, né? Então, a gente vai chegar em 3 mil agora, né? Assim, Bacana. E não tem ninguém fazendo isso, né? Além da gente, tem mais uma empresa e ninguém mais desenvolve isso em escala. É melhor a gente parar o podcast agora para ninguém ter ideia, né, cara? Não, mas é bom. Concorrência é bom, não faz mal, não. Bacana. Vamos passar para o Eduardo agora. Eduardo, se apresenta aí, por favor. Explique agora não só isso que eu pedi a ele, do que vocês estão fazendo, os grandes números, mas também já adianta essa resposta aí, né? De onde é que vocês querem chegar, qual é o objetivo? Sim. Boa tarde, Felipe. É um prazer estar aqui com vocês nesse podcast, né? E uma honra para nós receber esse convite. Pois então, a gente é uma incorporadora aqui do Sul, que atuamos antes como investidores no mercado imobiliário, mais como terreneiros, e desde 2018 a gente começou a atuar como incorporadores, né? E hoje a gente tem 5 projetos em andamento e mais um em lançamento, agora no mês de agosto. E a gente, desde lá começamos isso em 2019, especificamente, a desenvolver esse produto que é o Magno, que é esse nome que a gente deu para o Senior Living, né? Que é um produto novo, né, a nível de Brasil. Foi o primeiro Senior Living em formato de condo-hotel do Brasil, que passou pela CVM. E a gente lançou ele há 2 anos atrás, 2020, aqui no bairro Três Figueiras, em Porto Alegre. Aqui são 112 unidades, né? É um Senior Living de luxo, com infraestrutura de hotelaria 5 estrelas, né? E a área médica junto, elevador, maca, enfermaria em todos os andares, né? E atende o público de grau 1 até o grau 3, né? E olhando para essa demanda aí a questão do envelhecimento da população no Brasil, com a rapidez que está acontecendo isso, né, como a gente está vendo, o número de idosos crescendo, é uma faixa que mais cresce, acima de 60 anos, acima de 80 anos. É economia prateada agora, né, Eduardo? Exatamente, economia prateada. Daqui a 2 meses eu entro nela, vou fazer 50, viu? É onde tem também, onde as pessoas têm mais dinheiro, né, mais recursos, né, que acabam fazendo toda a sua vida profissional. Então também é onde está o PIB aí, né, nesse setor da população, nesse segmento de idade, né. Então nós lançamos esse primeiro projeto lá em 2020, que são 114 unidades, e foi um sucesso absoluto, né? Temos 4, 5 unidades disponíveis, e agora nós estamos em processo de lançamento do segundo projeto, no bairro Moinhos de Vento, que é um dos bairros onde tem maior volume de idosos no Brasil, com renda elevada, né? Porto Alegre é a capital que tem mais idosos proporcionalmente do Brasil, né? Então já é uma capital que tem uma questão demográfica esse recorte, né? E a gente está enxergando esse mercado, como tu aí dentro da tua pergunta, de 5, 10 anos, que tem uma grande, assim como o Juliano comentou no segmento de estudantes, né? O mercado de idosos também tem
tem um crescimento exponencial aí nos próximos 15 anos, né? A gente enxerga muito potencial. E então nós estamos olhando isso para uma expansão a nível nacional, né? De desenvolver mais projetos a nível em São Paulo, estamos olhando para a região sul e sudeste do Brasil. Nós estamos aqui ainda com mais ainda temos uma ideia de fazer mais um em Porto Alegre, pelo menos mais um, nos próximos estamos em prospecção de área ainda, então seria o terceiro em Porto Alegre, e estamos começando a olhar outros mercados, como São Paulo, Santa Catarina, Paraná e interior de São Paulo, né? Esse é o nosso norte aí para esse segmento, né? E a gente tem outros produtos, né, de corporação, alto padrão, temos segmento de apartamentos super compactos também, mas aí são outros produtos. Perfeito. Juliano, eu vou fazer a pergunta para os dois, começa contigo, tá? Eu ouço falar tanto vem a primeira pergunta, né? Student housing ou living? Que eu estava chamando de living. Me corrija logo aí. Tanto faz. Na verdade, o setor que é específico, a gente fala em student housing, student living, mas o correto tem uma sigla que é PBSA, que é Purpose Built Student Accommodation. Cara, eu acho que eu vou ficar com Student Housing, viu? Vou falar Student Housing, Student Living, que é mais compacto, mais fácil. Mas, cara, o tal do Student Housing, e Eduardo vai pensando aí na tua resposta, cara, todo mundo fala a respeito disso. Quantos fóruns, quantas palestras e painéis você já participou falando disso, tá? Por que tem tão pouca gente fazendo? Quais são os obstáculos? Quais são os problemas porque você tem milhares de incorporadores, dezenas de milhares no Brasil, por que não tem mais gente fazendo isso? O problema é a operação. Mas, cara, sinceramente, eu sou dono de resort, cara. Eu tinha 300 funcionários até um ano atrás que eu arrendei. Operar um negócio desse comparado com resort é fichinha, sem nenhum demérito, viu? Mas é bronca. Pois é, mas é que você tem uma questão diferenciada de preço, né? Então, você não tem muita flexibilidade. É diferente do resort, você tem alta temporada, você tem serviços agregados, então você tem refeição, você tem a parte de entretenimento. O student housing, não, tem a moradia. E ele está vindo com um objetivo específico. Ele não vem para a cidade para ele se divertir, ele vem para a cidade para estudar. E ele vem para estudar, ou ele vai estudar numa universidade pública, porque ele passou no vestibular e os pais gastaram muito para ele estudar e conseguir passar, ou ele vem de uma classe econômica mais baixa, e aí realmente ele não tem condições para pagar, ou ele vem para uma faculdade particular que ele já vai pagar caro, né? Se ele se desloca para estudar, e a gente vai falar das faculdades de primeira linha, né? Então, ninguém vai sair de Natal, de Maceió, de Fortaleza para vir estudar em São Paulo, se não vier para estudar numa faculdade de primeira linha. Olha, meu filho está com 17 anos de idade, querendo saber o que vai fazer da vida. Quem sabe aí depois não vai ter um cliente, viu? Pois é. E aí já tem todos os custos, né? Porque quando você vem para a cidade, você tem o custo da faculdade, você tem o custo de transporte, você tem o custo de alimentação, você tem o custo dele do dia a dia, porque ele também tem a parte dele de entretenimento e tem a moradia. Então, esse custo ele é alto, né? E não é um custo que você vai uma vez. Para o resort, você vai uma vez. Sei lá, vou viajar para o resort uma vez. Você economiza um ano todo, ou você parcela em 12 vezes. Exato. Né? A moradia não, é aquele custo recorrente. Todo mês você tem que pagar aquilo e mais todos os outros custos. Então, Juliano, o pessoal faz conta, né? Você podia aproveitar para, pelo que eu estou entendendo, esse recorte econômico é importante, né? Mas o que está dentro do custo? Você podia dizer qual é o ticket mínimo, máximo, o range aí de um valor mensal e o que está aí dentro, né, desse custo, desse valor? A gente cobra o que a gente chama de mensalidade. Então, ele paga um valor que, dependendo do tipo de apartamento e da localização, ele vai variar hoje de R$ 1.400 por mês até R$ 3.500 por mês. Tá? Então, a gente tem uma média aí de R$ 2.000 e poucos reais. Está incluso tudo. Então, ele está
aluguel, condomínio, água, gás, IPTU, manutenção. Tem algum serviço não envolvido? Só não está incluso a conta elétrica, porque a gente tem ar-condicionado em todos os quartos e aí a gente cobra a elétrica separada, porque senão ele vai deixando o ar-condicionado ligado o dia todo, enfim. Então, ele é pago separado, ou seja, ele vai pagar mais ou menos dependendo do que ele consumir. E se ele quiser contratar a limpeza, ele paga. Senão, ele mesmo limpa o quarto dele. Mas se ele quiser contratar, ele contrata diretamente no aplicativo e ele pode escolher se ele quer uma limpeza de vez em quando, se ele quer toda semana, tem alguns pacotes. Bacana, cara. E você, Eduardo, aí, qual é a dificuldade de entrar nesse setor? Eu acho que aí, nesse seu caso, aí, eu sinceramente, eu fico vendo que deve ser bem específica a gestão, né, dos serviços de saúde, né? Aí também queria até saber, tem que ter serviços de saúde? Não pode ser algo mais na linha de comunidade, de moradia? Então, fala para a gente um pouquinho aí das dificuldades. Sim. E também, assim, desse range de valor e do que está incluso, por favor. Sim. Pois então, a gente vê assim, Felipe, primeiro que o nosso produto ele vem numa linha de criar uma nova categoria, substituindo as tradicionais clínicas geriátricas, né? Então ele acaba atendendo, ele é uma nova categoria de produto, né? Uma reinvenção da clínica geriátrica, essa que é uma categoria que não se atualizou no tempo, né? Que em casas improvisadas, um serviço amador e sem escala, né? Então, a gente entende que tem um espaço para se criar uma nova categoria de produto, com escala, com profissional, com o empreendimento sendo pensado desde o início, né, do projeto, com todas as suas... E aí tu acaba, nesse primeiro momento, embora lá fora tem nichos específicos para comunidades, depois para graus de dependência 2, 3, e até para pessoas que já estão só com grau de dependência 3, que nesse segundo projeto a gente criou um andar inteiro, que é o Memory Care, para pessoas com doenças degenerativas e Alzheimer, daí elas ficam separadas, né, dos demais, mas ainda não tem espaço, a gente não enxerga o mercado maduro para criar uma unidade específica só para esse tipo de paciente, né? Então, hoje a gente atende os 3 graus de dependência, então a gente acha que 70% vão ter grau 2 e 3, que é o que já tem conta, necessita algum acompanhamento, né? E vai ser a maioria. E em relação à questão do produto, né? A gente tem uma parceria com uma empresa que ela é da área médica, ela tem hospital, tem clínicas, que ela tem a área de urologia, a área de oftalmologia, e agora vai ter a área de geriatria. Então, é essa empresa que vai fazer a gestão do projeto. E isso é um dos caminhos críticos, é um dos gargalos, né? Tu tem que encontrar um operador confiável e um operador que não tem operador óbvio como hotelaria, né? O segmento sênior não tem um operador óbvio. Então, esse é um dos gargalos do setor. A questão de legislação é bastante complexa, né? Tu não tem uma legislação nas cidades para o bombeiro fala uma coisa, a prefeitura fala outra, a Anvisa fala outra. Então, nós tivemos que colocar, às vezes, até 2 profissionais da mesma área de alvará, por exemplo, para poder tentar chegar numa situação que não tem previsão nem para aprovar o projeto, nem isso vai para São Paulo, para outras, em Porto Alegre, aqui é a mesma coisa. Então, ele é um processo complexo, né? E aí até o Caio Calfar sempre diz, né, enquanto os caras estiverem vendendo bem 2 e 3 dormitórios, eles não vão querer se meter a criar um outro produto com toda essa complexidade, né? Desde legislação até a parte de achar uma operadora e passar por CVM também, né? Que até no primeiro momento para nós e a própria CVM era uma novidade, né? Então tinha como é que vai ser isso? Como é que a CVM vai interpretar isso? Então tinha uma série de novidades, né? Hoje a gente já superou isso, né? Nesses primeiros, para nós não é mais novidade. Mas eu acho que isso é um gargalo para quem quer entrar nesse mercado, né? Que é um mercado muito grande, muito vasto, né? Mas em relação às tarifas, né? Hoje a gente tem tarifas aí na faixa vai ter depois vai variar aí de
com a inflação que a gente está vivendo aí, já vamos estar num patamar aí próximo de R$ 10.000 até R$ 18.000. E isso vai variar em relação à questão de o grau de dependência. Quanto maior o grau de dependência, a tarifa do cara é maior, né? Então, se tiver grau 3, a tarifa dele é maior. Ele passa por uma análise médica quando ele chega, né? Para uma avaliação médica. E, então, isso é relevante. A tipologia da unidade que ele vai ficar, a gente não tem muita variação de tipologias, mas tem alguma variação. Tem umas com uma sacada externa, outras que são um pouquinho mais compactas, variam de 21 até 32 metros quadrados. Então, a tipologia, o grau de dependência, né? E daí depois tem uma série de coisas que são complementares. Daí tem o pacote de refeições, que ele paga separado, e toda a parte de fisioterapia, tem algumas incluídas no pacote básico, algumas coisas, e outras que ele pode contratar a parte de acordo com a demanda a necessidade dele. Eduardo, eu vou passar aqui para o Juliano, que ele quer fazer uma pergunta para você, mas ao mesmo tempo, em qualquer momento que um quiser fazer para o outro, fiquem à vontade, viu, Eduardo? Se você também tiver curiosidade, vocês estão me ajudando aqui, né? Mas Eduardo, só pedir licença para antes, é o seguinte, cara, eu realmente estou pensando aqui no que você está falando, e assim, você ter condomínio é um negócio complicado, né? Eu tenho um empreendimento meu com 400 apartamentos, em que é pesado, a gestão, assim, o senso de propriedade, né? O senso de propriedade. E você realmente envolvendo saúde, pessoas idosas, não deve ser fácil, não, né? Então, acho que isso é um gargalo grande. Eu queria só antes de passar para o Juliano, para lhe perguntar, você pode explicar para a gente o que é grau 1, 2 e 3, o que caracteriza isso? Sim. Na verdade, o grau 1 é a pessoa que é praticamente independente, né? Que ela é independente, que ela faz todas as suas atividades, faz a sua higiene, tudo sozinha, né? O grau 2 já começa a ter ele já tem alguma dependência cognitiva ou de física, motora, né? De locomoção. E o grau 3, a pessoa já é completamente dependente, né? Ela já não faz quase nada sozinha, ela já está numa situação que ela depende de um apoio quase que permanente, né? E, às vezes, essa questão de mudança de grau de dependência, às vezes, acontece num idoso com rapidez, né? Às vezes, o cara ele é grau 1 e depois vira grau 2, depois vira grau 3, pode ter um AVC, isso aí acaba já produzindo essa mudança de dependência, né? E, às vezes, a pessoa fica um bom tempo, e até aí tem toda uma questão de gestão para até conviver com isso e até, eventualmente, ter uma melhor qualidade de vida da pessoa nesse processo, né, de quando a pessoa Eduardo, grau 2, grau 3. É impressão minha ou se o seu público vai ficar mais na faixa do grau 2? Na verdade, a gente acha assim que e a gente vê até por esse volume de clínicas geriátricas que tem aqui, que a gente visitou muitas, né? Nós temos muitas clínicas geriátricas, inclusive nesses bairros onde a gente está fazendo esses empreendimentos, e a grande maioria das pessoas é grau 2 e grau 3, né? E até a gente tem, por exemplo, uma unidade aqui no bairro vizinho que é praticamente só grau 3, tem 70% grau 3. Tem muitas dessas pessoas que vivem quase que são vegetativas, quase, né? Então, elas têm essa situação, né? Então, a gente acha que vai ter bastante grau 2 e grau 3. O produto ele todo foi pensado para ter toda a qualidade com o grau 1, então o cara dele tem lá piscina térmica, tem sala de jogos, sala de televisão, então ele vai ter essa... E a gente sabe da complexidade da gestão e a gente vai aprender bastante durante o processo, porque uma coisa, a questão de separação dessas pessoas, né, que a gente já fez no segundo projeto, que o grau 3, teoricamente, tem que ficar separado, né, do grau 1, por exemplo. Né? Entendi. Juliano, está contigo a bola aí. Bom, tenho duas perguntas aí para o Eduardo. Como que vocês imaginam lidar com uma possível inadimplência de um morador grau 3, por exemplo, que esteja totalmente dependente, Sim. Que talvez a família que esteja pagando e a família deixe de pagar.
vocês vão entrar com uma ação de despejo por uma pessoa que está no estado 100% dependente? Sim. Como é que você imagina isso? Sim. É bastante oportuna a tua pergunta, né, Juliana? E até a gente visitou muitas clínicas geriátricas, né? E até acabamos vendo muito isso, como é que isso funcionava, enfim. E aí uma coisa, quando ele entra a família é uma espécie de avalista do processo, né? Então ele acaba, tipo assim, ele ainda mais ainda no grau de dependência mais elevado, né? Tem que ter um familiar que seja praticamente um avalista dessa questão, né? Desse familiar, né? Que vai estar internado lá. A princípio, assim, a gente não viu casos não tem casos, não viu nem em grande escala, mas até pontualmente, de situações de inadimplência e coisas desse tipo, né? E então a gente não enxerga assim como um problema assim sistêmico, né? Até tem casos numa dessas clínicas que a gente viu lá que tinha um caso, por exemplo, uma pessoa, ele era um médico que tinha sido vítima de um erro médico, né? E quem pagava, ele estava vegetativo, já estava vegetativo há 6, 8 anos lá no lugar. E ele quem pagava era judicialmente, mas quem pagava era a empresa o hospital que tinha, ou era o hospital ou o plano de saúde dele que pagava isso rigorosamente em dia. Então isso foi uma situação bem peculiar, assim, que a gente se deparou, né, que ele estava lá 6, 8 anos e o hospital acabavam pagando, né, o valor dele, que era um valor alto, né, porque ele estava quase numa UTI lá, né. E no então caso, a situação... No caso de falecimento, Eduardo, por exemplo, se acontecer, e é natural, né, a gente está falando com pessoas... É natural que aconteça. Vai acontecer, né? Sai do grau 1, pode ir para o grau 2 ou não, a gente torce para que nunca aconteça. Sim. Depois para um grau 3, que pode também acontecer, e pode vir a falecer. Existe a possibilidade de vocês serem responsabilizados por alguma coisa, pelos cuidados que estão sendo oferecidos ali pelos serviços? Isso aí era outra pergunta que a gente tinha e um questionamento que a gente tinha quando a gente visitou essas clínicas, né? E qual era o passivo da clínica em relação a uma ação de responsabilidade civil, né? E a gente ficou surpreso, assim, que não tinha essa situação, né? Que os caras não tinham histórico de passivos nesse sentido, né? De responsabilidade pela família de uma situação. A gente tem mecanismos de seguro que a gente pode vir a usar, né, Juliana? E tem seguro que daí protege então a gente estudou isso, poderia se usar um seguro, embora realmente não tem caso. E aí até tem uma situação assim, quando a pessoa está em grau 2, grau 3, acho que o familiar fica mais confortável no sentido de aceitar a situação, né? Então, enfim, acho que diferente de uma pessoa jovem venha a falecer, né? Daí normalmente gera uma revolta, enfim, às vezes o cara quer achar um responsável, né? Ali fica mais incomum isso, né? Então isso a gente viu também todo esse trabalho que a gente fez de análise, pesquisa antes de lançar o primeiro. Então temos a questão do seguro e não tem histórico assim relevante desse tipo de ação, né? Mas é bem oportuna as tuas colocações, que foi coisa que nos preocupou bastante no início, antes, né, de conhecer. Eu queria agora, viu, Juliano, fazer a pergunta similar para você. Como é que vocês lidam com inadimplência? E eu queria até entender, o Eduardo falou sobre o problema de legislação, né, não tem nada específico. No seu caso, sim, como é? Você é hotelaria, você é imobiliária, aluguel? Como é que funciona isso? É o mesmo problema do Eduardo. Assim, não existe legislação específica no Brasil. A gente está num limbo entre o residencial e a hotelaria. Por questões imobiliárias, eu tenho empreendimento que é hotel. Então, o empreendimento meu do Rio de Janeiro, por exemplo, é um hotel. A gente comprou um hotel. Existe uma obrigação de manter a licença de hotelaria. Então, eu tenho um hotel e os meus contratos lá são contratos de hospedagem, não são contratos de locação.
E outros prédios eu tenho contrato de locação. Contrato de locação tradicional, mas eu faço por prazo limitado, né? Contrato por prazo determinado. Normalmente eu faço no nome do pai ou da mãe ou de um responsável financeiro, e eles autorizam o filho, né, o parente que vai morar, que é o jovem, a ocupar o quarto. E aí, se eu tenho algum problema, a gente tem quem cobrar, a gente faz uma análise de crédito prévia, mas inadimplência mesmo, da gente não ter aquele que não paga, assim, é praticamente zero. A gente tem uma política também, e aí entra nesse limbo da legislação, de que no contrato está previsto que, se não pagar, depois de um certo tempo, dentro do mesmo mês, eu bloqueio a porta. Eu tenho cartão hotel, de né? acesso, é igual ao hotel. Eu bloqueio o acesso, aí ele tem que ir na recepção, vai entender o que Constrangedor. é chato, entra em contato com os pais, e aí a gente tenta resolver. Mas não existe legislação específica no Brasil. A gente está tentando navegar aí dentro do que existe. E são legislações antiguíssimas, né? Você pegar lei de inquilinato, a gente está falando de 50 anos atrás, pelo menos, né? Cara, e um projeto Greenfield que você está começando do zero, você faria como hoje? A gente está começando, a gente está fazendo um hoje, em Campinas, mas a gente teve que se adequar à legislação local. Tivemos que aprovar como residencial, pela localização, e adequar, inclusive, o projeto de arquitetura, porque, assim, absurdamente, a gente tinha que fazer uma vaga por unidade, uma vaga de estacionamento por unidade. Aí não faz sentido nenhum, porque os estudantes não têm carro, percentual pequenininho, muito baixo de quem tem carro. E aí o que a gente fez? A gente aumentou os apartamentos, fizemos apartamentos maiores com suítes individuais dentro desse apartamento. Então, foi a solução que a gente achou para fazer uma unidade só, onde eu tenho uma vaga para cada 5, 6 quartos, entendeu? Senão, é inviável. Perfeito. Leandro, quais são o tamanho das unidades e qual é a taxa de ocupação que vocês trabalham e qual é o ponto de equilíbrio da ocupação para vocês? As nossas unidades são bem pequenas, assim, é uma suíte de hotel. Então, os nossos quartos variam de 12 a 15 metros, né, os individuais. Tem um ou outro que é maior, que é um diferenciado, que tem sala e tal, mas são raros os casos. Nossa ocupação hoje, ela beira os 100%. A gente teve muito problema da pandemia, né? 2020 até final de 2021, outubro, novembro, a gente teve muito problema, porque não tinha estudante, né? Os estudantes foram embora. Começo de 2020 eu estava 100% ocupado. Juliano, você sabe junho de que 2020 eu estava 40%. Então, você sabe que eu mesmo sem me conhecer, assim, sem ter proximidade, eu ficava pensando em você de vez em quando, porque o cara vendo as notícias na mídia, etc. Eu falei, caramba, e o cara tinha esse negócio. Eu estava fechado também, meu resort estava fechado, né? Mas eu falo, aquela história, você acaba ficando com empatia. Mas a gente mudou, né? Durante a pandemia, a gente acabou aceitando. Hoje a gente não aceita mais. Tem que ter comprovante de matrícula. Se não for graduação, tem que ser pós-graduação, mestrado, doutorado, enfim. Mas durante a pandemia a gente aceitou um público que era jovem, mas não necessariamente estudante. É isso que eu queria lhe perguntar, cara. Assim, qual é o limite, assim, porque hoje tem os super compactos, o próprio Eduardo trabalha com isso, né, com gestão residencial por serviço, muito bacana. Deve ser um baita concorrente para você, né? E até que ponto, como business, vale a pena entrar como esse carimbo do student housing, ou não, ou lançar empreendimento como super compacto? Nosso diferencial não é o apartamento. Não é o apartamento. O apartamento, como você disse, tem vários. Você pode alugar um compacto, que é lá quarto, sala conjugado, tem um banheiro, às vezes tem uma varanda, fecha a varanda e tem ali um espaço a mais, que tem 20, 25, 30 metros, enfim.
o nosso diferencial é na vida em comunidade. Ou seja, se eu aceito somente estudantes, é um público que tem a mesma faixa etária, estão tendo as mesmas ambições, estão vivendo o mesmo momento de vida, então eles se integram mais facilmente, eles se conhecem, se cria uma comunidade muito mais uniforme, muito mais coesa. E fora isso, o meu trabalho é muito forte junto das faculdades. Para as faculdades enxergarem que ali ele tem um ambiente seguro, também é uma vantagem. E para os pais, a mesma coisa. Os pais saberem que o filho está morando num ambiente que ele está encontrando somente pessoal da mesma faixa etária, vivendo o mesmo momento de vida, é diferente de morar num prédio que ele não sabe que é o vizinho de cima, o vizinho do lado, não tem contato nenhum com nem administradora, muitas vezes nem mesmo porteiro. Se precisar de alguma coisa, e como acontece muitas vezes, né, ele vem para a cidade e não conhece nada, nunca morou fora, mas ele não sabe nem pôr uma máquina, uma roupa para lavar na máquina, não sabe. Então o pessoal ajuda, né? Você sabe que a gente lá na DITA, eu mesmo trabalho muito com comunidade, criação de comunidade, pegando um pouco do conceito de placemaking, junto com a gestão de comunidade das empresas hoje de SaaS, de TI, e me interesso muito por isso. E eu acho que a essência dos dois, né, seja quando eu visualizo, eu vejo, é exatamente isso que você falou, eu iria para um lugar desse, pelo senso de comunidade, de pertencimento, pela ativação que deve haver. Eu queria que vocês dois falassem um pouco sobre isso, né? Como existe uma estrutura para fazer eventos, para colocar... O que é criar comunidade? É colocar uma pessoa em contato com a outra. Existe algo direcionado nessa linha? Por exemplo, no Senior Living, Eduardo, se puder começar por você aí, para a gente fazer a alternativa, aí, alternar. Como é que você faz aí? Você tem alguma prestação de serviço? Tem um amigo meu de Portugal que estava fazendo um Senior Living, e quando eu perguntei se ele tinha fazendo serviço, não tinha nenhum. Era um apartamento, entendeu? No caso de vocês pensam em alguma coisa? Porque eu vejo a minha mãe, 73 anos, já fez 74 agora, ela literalmente deve ter o dobro de energia que eu tenho, tá? Então, assim, uma pessoa dessa não vai para lá para se achar que está encostada numa clínica geriátrica, num asilo, né? Tem algo para ela fazer lá na comunidade? Sim, na verdade a gente tem, ele funciona assim, o nosso projeto funciona quase como um resort, assim, né? Então ele tem uma programação diária, né? Tipo assim, tu vai ter hidroginástica na piscina térmica, tal hora. Depois tu vai ter lá um filme, né? Filme na sala de cinema, tal hora. Vai ter um bingo lá que os idosos gostam, no tal horário. A gente tem um café aberto ao público. Esse café, o objetivo é ter integração, a integração intergeracional que a gente chama, né? Então, tu vai ter pessoas de fora vindo ali que podem interagir com os idosos. A ideia também é ter programas nós temos uma escola do lado aqui do primeiro projeto, que é a principal escola de Porto Alegre, que é os alunos terem programas com os idosos, tentar criar uma programação com o colégio, daí fazer essa interação intergeracional. Tu tem aulas de flores, nós temos um jardim na parte de cima, né, do rooftop, então tem um jardim bem que pode ter aulas, né, de jardinagem, né? Enfim, então a ideia é que tem um amplo programa, né, e que uma das coisas realmente a integração social, e que hoje é um problema para os idosos, tu ficar isolamento, né? O isolamento e a depressão. Então, isso através dessa comunidade, né, tu atacar essa questão do isolamento, né, da pessoa não ter mais amigos, enfim. Ela vai ao shopping passear com uma van lá, tu tem aí durante a semana algumas saídas para ir ao shopping. Então, a ideia justamente também tem a questão da comunidade, como o Juliano falou dentro do segmento estudante, nós também temos isso no nosso projeto, né? Então, a gente tem toda uma programação e o empreendimento é muito, como foi todo ele pensado, ele tem um equipamento muito qualificado, né? Tem toda essa infraestrutura, tem restaurante, né? Um restaurante
ele vai servir várias refeições, ele tem várias, do café da manhã, começa no café da manhã, que são momentos de integração, né, desse público. É bom demais. Você, Juliano? É a mesma coisa. A gente tem uma enormidade de eventos. Assim. Não existe um evento padrão, mas a gente tem eventos que acontecem muitas vezes simultaneamente, porque são datas específicas, então festa junina, carnaval, Dia das Bruxas, né? Enfim, alguns eventos que são importantes acabam acontecendo simultaneamente nas unidades, mas cada unidade tem o seu coordenador de comunidade que ele programa esses eventos. Fora esses eventos que são pontuais, a gente tem os rituais. Aí é como o Eduardo disse, os rituais são aqueles que acontecem frequentemente na mesma data e no mesmo horário. Que o pessoal sempre vai saber que tem ali. Então, nesse dia, vou chutar um dia aqui, terça-feira, 20h, é a noite do cinema. Então, sabe que vai estar acontecendo, que vai ter um filme, e a gente divulga, né? Então, tem várias formas de divulgar, no aplicativo, na Elemídia, no elevador, nos murais, nos grupos, enfim. Tem todo um trabalho de divulgação, porque não é só fazer os eventos, o Eduardo pode falar disso também, que é uma preocupação, é o engajamento. Né? Não adianta você fazer, mas você tem que engajar. E aí é um papel muito grande do time local de fazer com que os próprios moradores façam parte daquilo. Porque senão eu pego um prédio, por exemplo, na Olívia Paulista, eu tenho 340 apartamentos, hoje eu tenho 320 moradores. Se eu fizer um evento que vem 10, é um mico, né? Assim, eu tenho que ter um evento que vem no mínimo 10, 15% para participar, senão não vale a pena. E aí, para você engajar e fazer com que o pessoal participe, porque são tribos diferentes. Eu acho que acontece o mesmo no Senior League, né, Eduardo? Assim, tem o pessoal que tem uma preferência, vamos pegar só o de grau 1, né, que é 100% independente, que eles têm um interesse específico. De repente, naquele dia, eles não querem aquilo, eles não querem participar, eles não gostam de jogo, vai fazer uma excursão, vai fazer algo, eles não querem. Mas se você fizer um tema que é uma discussão de um livro, sei lá, o Clube do Livro, aquele outro grupo vai gostar, mas aquele que gosta de bagunça não vai gostar. Então, assim, inclusive, são tribos diferentes, né? Eu estou fazendo isso, a gente está começando a fazer isso na DIT, né? Eu estou coordenando esse trabalho de comunidade, e é isso, cara. Eu digo para o pessoal que está à frente que é o seguinte, cara, eu não estou tão preocupado com a quantidade, eu não quero que vá lá dezenas de pessoas, eu quero criar as tribos, os grupos de interesse, né? Sim. Então, assim, é conectar pessoas que têm os mesmos interesses, isso pode ser um interesse esportivo, cultural, social, o que quer que seja, a turma do vinho, a turma do charuto, sim, né? Sim, mas, de repente, vão ter, eles falam, não, Felipe, se fizer toda semana isso, pode ir só 10, 15, 20 pessoas. Eu falei, são as 10, 15, 20 pessoas que vão, essas não estão engajadas com a gente, né? Você falou agora há pouco de TI, né? Que você está envolvido aí nessa questão de comunidade, também conectado à TI. Eu tive agora, no começo do ano, no Vale do Silício, e conversei com muita gente, e o pessoal falando assim, não existe hoje tendência maior do que a valorização das comunidades. Né? E aí, quando você olha a TI, você olha hoje a comunidade que chama Discord, que lá você tem interesses assim absurdamente nichados, né, de pessoas que eles estão na mesma área. Não, são pessoas conectadas, são developers, são pessoal lá, mas é aquele cara que quer falar especificamente daquele assunto e ele faz parte de um grupo que, sei lá, tem 10 mil pessoas, entendeu? Assim, uma coisa surreal, e ele se sente parte daquilo. Isso é lindo, pô. Isso é maravilhoso. É incrível. Eu tenho um negócio chamado Advice Club, sabe? Eu reúno 10 a 12 empresários. Vamos dizer que existissem 10 a 12 empresários de senior living no Brasil. Eu reúno eles, a gente fica numa mesa e a gente forma um clube, um grupo nosso de troca de experiências. Toda reunião tem um choro, tem gente chorando. Eu achava que isso era só comigo que acontecia, que esse problema era só meu. E ele vê pessoas like-minded, né? Assim, pessoas que têm o mesmo interesse, mesmas dores. É muito legal, cara, isso aí.
Agora, assim, falando, né, um pouco de comunidade, vamos falar dos excessos, né? No caso, especificamente do Juliano. Cara, estudante, for da idade, hormônio. Eu acho que só parava em casa na época da faculdade, ou segunda ou terça, talvez, né? Como é que é, cara? Tem problema de excesso lá? É algo que chega a prejudicar a operação ou é muito pontual? Não, tem problemas de excesso, mas não prejudica. A gente tem regras bem claras, né? Assim, toda comunidade tem que ter as regras, né? Tem que ter regra. Então, você quer fazer parte dessa comunidade? Ó, nossas regras, né? Como se fosse o nosso estatuto. Você está dando um ok que você concorda com isso e você faz parte disso. E aí existe um trabalho muito grande de conscientização. Por que isso é importante? Porque a gente não faz com os outros o que a gente não quer que façam com a gente. Esse é o mantra, né? Então, assim, você tem áreas comuns. Cara, você não vai usar uma cozinha que é de uso comum e deixar prato sujo, panela suja. Porque você imagina você chegando lá e vendo esse prato sujo, essa panela suja. Você vai gostar? Não vai gostar. Então, assim, não faça isso. Porque se fizer, vai ter uma penalidade, né? E a gente tem câmeras espalhadas em todo lugar e, assim, alguém chegou lá e viu a panela suja, olha, pessoal, eles mandam mensagem, mandam notificação lá no aplicativo, aconteceu isso agora, eu estou aqui. O pessoal vai lá na câmera e vai olhar quem é que usou antes, e vai notificar. Se já é reincidente, provavelmente vai ter multa. Assim, eu estou citando um caso simples, né? Porque tem de tudo, tem de tudo. Tem gente que vai na cozinha comum, leva o cachorro na cozinha comum, que não pode, o cachorro faz cocô e deixa o cocô lá, entendeu? Assim, é frequente? Não. A diferença é que tem um chefe, tem alguém para botar ordem na casa. Tem toda uma equipe, né? Tem toda uma equipe. Essa é a diferença. Você sabe que tem alguém olhando por você ali. Assim, você tem sua liberdade, você é à vontade para você fazer o que você quiser, mas você tem um limite. O seu limite é respeitar o outro, né? Direito do outro, né? Assim, quem dera se o mundo fosse assim, cara, simples, todo mundo parasse. Não é simples. Não estou nem falando do seu negócio, não, estou falando do mundo, né? Se todo mundo aplicasse isso. Agora, Eduardo, nunca pensei que ia fazer essa pergunta para você, mas eu queria saber se existem excessos também no Cine Livre. E isso é uma coisa. E a segunda coisa é a seguinte, cara, tem aquela questão brasileiro, ao contrário do americano, né? Talvez do europeu. Pô, no caso do europeu, né, vai para o nórdico ali, Juliano, até americano também, 18 anos, vaza, vai para o mundo, vai para a faculdade, não tem essa de ficar com papai, não, mamãe. Né? Brasileiro, não, né? A turma fica. Né? E, Eduardo, no seu caso, tem a questão do americano, do europeu, que está muito acostumado, o próprio sênior, né, o sênior, ele se prepara para ir para uma casa de repouso, para uma comunidade, em muitos bairros planejados e comunidades de idosos, né? No Brasil não tem essa cultura, talvez até a grana também, né? Então, assim, aquele negócio, estou jogando de um lado, jogando dando meus pais no asilo, né? Isso existe. Sim. Segundo, da parte dos pais existe isso, meus filhos estão me jogando no asilo. Sim. Primeiro, assim, em relação à questão dos excessos, a gente não tem nenhuma operação funcionando, então não temos essas experiências que o Juliano já tem lá, né? Mas talvez tenha, até porque talvez também existem idosos difíceis de trato, porque também existe esse público, né, essa fatia lá dos idosos mais difíceis de lidade, que tem uma complexidade, eu acho que vai ter esse tipo de complexidade, né? Em relação à questão, eu acho que essa questão cultural é uma questão importante, e acho que foi um fator importante até pouco tempo. Acho que hoje está havendo mais essa necessidade, né, as famílias são menores. Eu tinha antes 3, 4 filhos, hoje tem 1, 2 filhos, cada vez menos, 1 filho só. Então, tu tem menos gente para cuidar dos familiares. Isso é uma questão dos pais, né, por exemplo. Então, tu não tem muita opção. Isso, então, uma. E segundo, tipo assim, até os nossos produtos, até sob o ponto de vista de qualidade arquitetônica, eles são lindos, os projetos. Eles têm muito design, muita arquitetura, e não tem nada a ver com asilo em um hospital. Eles são lindos.
É tipo, até o brinco, né? O fazano dos velhinhos, né? É o perfil do fazano, assim, em termos de arquitetura e design, de escolha de materiais, concreto aparente e tal. Então, tipo assim, é um lugar que tu ficaria, né? Eu ficaria nesse local. Por que meus pais não podem ficar, entendeu? Não é um asilo, né? Então não tem essa característica. Eles vão estar melhor instalados até que na casa deles, dependendo do ângulo que tu olhar. Então acho que isso quebra um pouco essa questão, né? Acho que do familiar. Eu vou estar muito bem instalado, sendo muito bem cuidado lá, né? Da questão do ambiente. Né? Até te fazer uma pergunta assim. Os seus contratos são de no mínimo 12 meses? Você tem um prazo diferente? É mais flexível? Não? Sim. Na verdade, a Juliana, a gente tem o nosso produto, ele pode ser de curta, média e longa duração. Tá? Então, ele tem tu pode ficar até 2 dias ele pode ser curta duração também, né? Eu estou indo para a praia e meus pais não queria deixar eles sozinhos. Então, vou ficar uma semana no litoral, então vou deixar eles lá no Magno, né? Então ele tem esse papel também de hotelaria, né? Com cuidados médicos, né? E a outra coisa também que a gente vai acabar atendendo é o processo, é a deshospitalização, né? O cara que não precisa ficar num hospital, que é um cara de 60 anos, mais de 60 anos, fez uma cirurgia e não precisa, mas também não pode ficar em casa sozinho, precisa de algum cuidado. Então, ele pode ir lá para o Magno, pode ficar lá uma semana, 15 dias, um mês, se recuperando lá no Magno. Então, ele justamente tem essa amplitude, né, de perfil de atendimento, até para a gente tem no primeiro momento, a gente tem uma projeção de 70% a 90%, no início 70% de ocupação, depois a gente chega até 80% e chega perto de 90% de ocupação, né? Esse produto nos Estados Unidos e Europa, ele chega lá, bate em 90% de ocupação, né? As clínicas geriátricas aqui em Porto Alegre estão praticamente todas em quase 100% de ocupação. Né? E me fala outra coisa, com certeza você visitou empreendimentos do seu concorrente aqui de São Paulo, que é uma rede, né? Acho que foi o primeiro, talvez, a fazer em escala, que tem um produto diferente, não é um produto premium como o seu. Sim. E você deve ter procurado saber quais foram os principais problemas enfrentados por eles, porque eles estão operando já faz, acho que uns 6 anos, pelo menos. Sim, Cora. Isso. Sim. Pois é, a gente estudou até os números deles, né, financeiros, né, os números deles são ruins, né, os números deles são ruins, e a gente visitou alguns empreendimentos deles, né, a gente tem certa dificuldade de entender a situação deles, né, primeiro a questão eles têm vários projetos em lugares diferentes, que tem retrofit de hotel, que em prédio vertical. Então, eles realmente não é um produto premium, né? A tarifa deles nem é tão alta assim, né? Eles cobram uma tarifa. Então, a gente enxerga a gente não tem consegue explicar exatamente como é que por que a performance deles não. Mas tem algumas, vamos dizer assim, algumas pistas, né? Eles não têm, eles vêm, não tem uma hotelaria que seria uma hotelaria meio. Não tem um projeto padrão organizado, né? Não conseguem cobrar caro, acho que eles não ficaram com essa marca de uma empresa de excelência nesse segmento. Eles não têm não conseguiram. Né? Até a gente também começou a olhar, assim, à medida que as coisas começaram a acontecer, parece que eles já meio abandonaram o projeto, né? Tipo, parece que a empresa focou em outros negócios, né? Parece que acontece isso também, né? O fundo lá, tinha um fundo, fizeram de fundo, depois começou a não performar tão bem, porque faz tempo que não abrem nada novo e ficou andando meio de lado essa operação deles, né? Pessoal, mas eu confesso assim, eu não sei explicar exatamente como é que, mas um pouco a gente enxerga por aí, né, Juliano?
Sim, sim. Só a gente está chegando aqui no fim, eu queria, Juliano, aproveitar essa deixa dele, ele mencionou fundo aí, o Eduardo. Cara, para terminar aqui, como é que, e também se quiser fazer alguma outra, complementar com algo, aí suas palavras finais, mas você levantou 500 milhões, né? O cenário 2 anos atrás era um, hoje é outro. Como é que está esse setor? Ele fica de pé com essa taxa de juros, não, ou não? É um desafio, né? A gente agora já está pensando na segunda captação, com essa alta de juros e essas incertezas todas, agora com proximidade de eleição, se torna inviável, então não adianta. O nosso fundo é um fundo fechado, a ideia também é a gente abrir capital desse fundo, mas não é o momento. Então, a gente está segurando. A gente entrega uma rentabilidade muito boa, eu acho que se a gente não tivesse essa alta de juros, seria extremamente atraente. Para quanto, Juliano? Mas a gente está entregando um yield hoje em torno de 11%. Tá? E você tem ainda, como eu disse no início, né, você tem uma valorização aí grande do próprio ativo, claro. Então, mas hoje quando você olha, né, Juliano, tá desculpe, no mercado, só uma pergunta, por que você não aproveitou para abrir o fundo nessa última leva aí dos últimos 2 anos? Porque a gente precisava estabilizar os ativos. A gente abriu os primeiros ativos próprios em janeiro de 2020. Aí a pandemia começou em março de 2020. Então, a gente ficou esses 2 anos, né, 2020, 2021, patinando um pouco, tentando aí... Azeitando, né? A gente manteve uma ocupação legal, mas nada comparável com o início de 2022, que a gente chegou agora quase 100%. Então, a gente está construindo agora esse histórico real, né, com as faculdades com aula, mostrando o que acontece, mostrando nossos custos e NOI, principalmente, para a gente ver o que vai acontecer a partir do começo do ano que vem, depois de eleição, posse de novo presidente. Vamos ver o que vai acontecer. E assim, o cenário macro mundial não é nada favorável hoje, né? A maré está contrária, né? Ao contrário. Então, Juliano, e quais são os seus principais investidores no fundo? Hoje é o único investidor. Nós temos um sócio, que é uma gestora de recursos, que é a VBI, que é aqui do Brasil. A VBI é sócia nossa na YouLiving e ela foi a estruturadora do nosso fundo. Eles são investidores também, mas o principal investidor é um grupo inglês que se chama Grosvenor, que é um family office inglês até conectado com família real, né, assim, extremamente tradicionais, e que viraram sócios nossos agora. Né, eles são sócios também da operadora. Então, a gente está nesse momento hoje de estabilização para a gente pensar no primeiro evento de liquidez para a gente partir para uma segunda leva aí de desenvolvimento. Show de bola. Juliano tem que sair daqui a pouquinho, né? Passa agora a palavra. Juliano, dá só seu tchau aí para a turma e passa para o Eduardo também se despedir. Felipe, eu queria agradecer, Eduardo, foi um prazer te conhecer, não te conhecia ainda. Foi ótimo saber um pouquinho aí dos seus objetivos. Queria agradecer quem está ouvindo a gente também. Eu acho que espero ter passado alguma informação relevante e interessante aí para quem se interessa pelo setor. E Felipe tem meus contatos. Eu acho que vale a pena a gente deixar aí para todo mundo. Quem tiver dúvidas e quiser continuar a conversa, estou totalmente à disposição. Valeu. Grande abraço e obrigado, né? Eduardo, está contigo a bola aí. Eduardo. Um abraço. Vou desconectar aqui, que eu tenho um abraço, Juliano. Obrigado, prazer te conhecer. Prazer foi meu. Também uma satisfação aí conhecer o Juliano e aprender um pouco desse segmento. E também contigo aí, Felipe, foi uma satisfação, uma troca de ideias muito positiva, muito saudável. E também estamos à disposição aí de quem quiser questionar, perguntar e conversar com a gente aqui. Estamos abertos aí. Muito obrigado por dar esse espaço para nós e estarmos aqui com vocês. Eu que agradeço, cara. Show de bola. Aprendi muito hoje aqui.
Grande abraço, Muito Eduardo. obrigado, um abraço. Pois é, amigos, termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adit Brasil, pode visitar o site www.adit.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.